O que o eleitor, né, conservador, o que esse eleitor conservador poderia esperar de você? E eu fui lá fazer toda aquela conexão junto aos deputados, senadores, para a gente tirar o PT do poder. Naquela época, o STF já estava determinando, né, quem o executivo poderia nomear ou não. As mídias tradicionais hoje, por exemplo, a televisão, perdeu espaço para as mídias sociais. Hoje, a única liminar foi aceita, que era justamente de um juiz que eu soube depois que era amigo do Vadir Damus. Você sente que há, né, um ataque à liberdade de expressão, de opinião aqui no Brasil? Os perdedores, que hoje é a velha imprensa tradicional, que são os petistas, é o pessoal de esquerda, está se valendo de todas as formas de mentira, de persuasão, até desse inquérito do fim do mundo do Alexandre de Moraes, que está fazendo com que opinião vire crime. No mesmo dia que ele abre os bares, ele multa mais de 120 bares. Ele abre shopping, mas não abre a praia. Uma hora fala, claro, presidente, vou tomar as medidas que o senhor está aqui me sugerindo, só para o senhor me apoiar. Mas chega no dia seguinte, não, meus técnicos, meus cientistas falaram que não. Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso, mais uma vez para o seu programa Pátria em Foco, que vai ao ar todos os domingos aqui no seu canal Vista Pátria no YouTube. Hoje nós teremos uma convidada especial aqui no canal, só antes de lembrar para vocês a promoção da livraria do canal Vista Pátria, que vai até o dia 14, né, 60% de desconto em vários livros para vocês, o link vai estar fixado aí embaixo, e a promoção do curso de formação básica do Instituto Borborema, também com 30% de desconto, vai até o dia 18 de julho. Bem, hoje nós temos aqui uma convidada especial, a Cristiane Brasil. Cristiane Brasil, para quem não conhece, né, ela é filha do Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson que está fazendo um grande barulho aí na política nacional, né? Não é de hoje que o Roberto Jefferson faz um barulho quando ele se apresenta. E a Cristiane Brasil, ela também está se apresentando aqui como pré-candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro. Não é isso, Cristiane? Olá. Olha, prazer estar com você, Alan, prazer estar com todo o seu canal, as pessoas que te seguem. Para mim é uma honra e, bom, como você mesmo disse, sou filho do Roberto Jefferson, que tem feito um barulho danado, mas também sou pré-candidata a prefeita pelo Rio de Janeiro, tenho uma carreira política que não começou agora e estou aí mostrando minha cara e estou muito feliz de estar com você aqui hoje, sendo entrevistada no canal Vista Pátria, com vocês e prestigiando você. Muito bacana. Então vamos ao que interessa, vamos colocar aqui a Cristiane Brasil para responder alguns temas relevantes. E eu queria começar logo, Cristiano, por um ponto aí, né, que hoje em dia todo mundo é Jair Bolsonaro de carteirinha, né? Todo mundo quer uma candidatura, é Jair desde criancinha, e o eleitor, né, já observou isso, já está, vamos colocar aqui, depois de 2018, né, da quantidade de pessoas aí que acabaram traindo o presidente, o pessoal já está mais esperto quanto a isso. Então eu queria te fazer uma pergunta bem objetiva nesse sentido. Você como candidata pré-candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro, o que o eleitor, né, conservador, né, que inclusive chegou a acreditar aí que colocar o Crivella poderia ser, né, uma opção, seria um prefeito mais conservador, isso na prática não acabou acontecendo. O que esse eleitor conservador poderia esperar de você, Cristiane prefeita, por exemplo, na parte de cultura, na parte de direcionamento da educação do município? O que esse eleitor pode contar nesse sentido? Olha, Alan, eu acho que antes de eu chegar nessa parte, eu devia fazer uma questão antes com você. O Bolsonaro. Eu apoiei o Bolsonaro no primeiro e no segundo turno. Eu não deixei de externar o meu apoio ao presidente Bolsonaro e, olha, antes do meu pai. O PTB apoiou o Alckmin
e declarou esse apoio. E eu já falava nas minhas redes sociais, você pode procurar aí no passado, que a gente devia apoiar o presidente Bolsonaro para derrotar os inimigos da democracia. Ele encarnou o grande defensor da democracia e eu fiquei do lado dele desde o início. Então, eu não tenho nenhum problema em me declarar bolsonarista desde então. Estou muito tranquila com relação a isso. Com relação aos posicionamentos do meu pai, são totalmente congruentes e desde o início meu pai combateu o PT como um grande mal, a grande chaga da economia, da política brasileira. Então nada mais normal do que nós estarmos voltando a estar juntos nesse momento, dado até que o Bolsonaro estando no poder não consegue governar porque existe todo um establishment que ainda insiste em impedir o presidente de governar porque foi colocado pelo governo do PT. Então, meu pai volta à cena mais uma vez para libertar o governo Bolsonaro para poder governar. E é o que a gente está ao lado do presidente, aí juntando forças para que ele tenha essa oportunidade de fazer com que a vontade de mais de 57 milhões de brasileiros seja respeitada democraticamente. E é o que a gente vai fazer. Agora, com relação ao que você me perguntou, agora eu já posso falar porque eu fiz esse preâmbulo que eu acho importante. E outra coisa, tá? Eu fui uma das responsáveis pelo impeachment da Dilma. Eu era deputada federal, presidente nacional do PTB, enquanto meu pai esteve lá pagando caro por ter sido a pessoa que denunciou todo o esquema de corrupção do PT. Eu estava à frente do PTB e eu fui lá fazer toda aquela conexão junto aos deputados, senadores, para a gente tirar o PT do poder. E a gente tinha que tirar porque eles colocaram o Brasil nessa situação de penúria econômica, social que a gente está vivendo. Se a gente hoje está passando por essa insegurança jurídica, esse ativismo judicial, tudo isso é culpa do PT, desse governo, então desse desgoverno do PT. Então eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui uma das grandes mentoras e tive à frente desse movimento que acabou por derrubar a presidente Dilma. E o que vocês podem esperar de uma prefeita, a primeira prefeita, tá, do Rio de Janeiro, de direita? Que nós tenhamos uma qualidade de ensino que vá privilegiar o ensino da moral e cívica, que a gente volte a hastear a bandeira, cantar hino nacional, que a gente pare de pregar ideologia de gênero na escola, que a gente respeite a vontade dos pais, que a gente pare de fazer com que... como é o nome daquele projeto... Escola Sem Partido, que eu acho um absurdo você doutrinar ideologicamente as crianças nas escolas, que a gente preze pela segurança pública. Então, o projeto de armar, treinar e dar uma nova posição para a Guarda Municipal, valorizando o papel da Guarda Municipal, é fundamental para o Rio de Janeiro, para ajudar na segurança pública. Uma gestão transparente, que preze o combate à corrupção, que fortaleça o papel do servidor enquanto um aliado da desburocratização do Estado. Eu quero fazer com que o Rio de Janeiro seja reconhecido como uma cidade 4.0, que não precise mais de ficar recorrendo a papel, não. A gente tem que fazer um ambiente propício a negócios, para que as empresas queiram vir para cá, se instalar no Rio de Janeiro, para que a gente volte a ativar a economia. Eu tenho ideias boas, ideias novas, eu sou uma pessoa que tá sempre se movimentando para buscar novas soluções, com inovação, com tecnologia, para a cidade voltar a ser aquele lugar
maravilhoso, que gera emprego, gera renda para o carioca, e que a gente tem esse ambiente maravilhoso, esse meio ambiente maravilhoso, essa geografia incrível que a gente adora, praia, clima, tudo de bom, e que seja um lugar incrível para a gente viver. Eu acho que em poucas palavras é mais ou menos o que a gente pode esperar. Então, eu queria já aqui emendar, né, num outro tema, né, que eu sei que mexe muito com você, que você foi vítima, né, de ativismo judicial. E hoje o Brasil inteiro está observando, né, a escalada do ativismo judicial. Estamos vendo aí, né, o Supremo Tribunal Federal, inclusive o seu pai mesmo foi alvo da Polícia Federal recentemente por conta, né, de chamada ditadura do judiciário. E lá atrás, já em 2018, a Cristiane Brasil, como ela já falou, ela era deputada, a Cristiane Brasil ela tem, né, uma história aí na Câmara dos Deputados, impediram a sua nomeação como ministra do Trabalho, né, logo no início de 2018, quando você foi indicada. E lá, simplesmente, a Carmen Lúcia, né, foi lá e impediu a sua posse. Né. Naquela época, o STF já estava determinando, né, quem o Executivo poderia nomear ou não. Quem acha que essa questão do ramagem agora aí da Polícia Federal é coisa nova, não é. Acontecia isso lá atrás. E fizeram, né, um estardalhaço porque você tinha o processo trabalhista. Então, tinha um processo trabalhista, não poderia ser ministro do Trabalho, né, como se uma coisa fosse necessariamente relacionada à outra. Mas, na verdade, a história não é bem essa, né? Isso não foi bem contado na época. Eu queria abrir para você explicar para o público, né, que talvez lembre desse caso, né, e você possa explicar aí o que aconteceu de fato, né? A decisão da Carmen Lúcia tinha algum embasamento ou você chegou a ser injustiçado naquele momento? Eu vou tentar contar bem rápido porque é uma história que envolve vários capítulos, mas é uma história da minha vida, um capítulo da minha vida, né, um período da minha vida em que eu sofri desde um cancelamento, que é um termo bem moderno para a gente usar, que é um cancelamento da minha história, da minha reputação política. Tanto é que eu perdi a eleição posteriormente por conta de tantas pancadas que eu tomei, tanto da imprensa quanto do judiciário. Você teve 80 mil votos em 2014, né, aproximadamente? Sim. Depois 10 mil, depois 10 mil, isso foi um corte, assim, muito violento e eu passei por problemas emocionais, eu fiquei muito abatida com aquilo tudo, sofri muito com aquilo, meus amigos sofreram, minha família sofreu, meu pai sofreu, teve depressão, ansiedade, eu tive depressão e ansiedade, porque as pessoas não têm noção do que é você passar por essa cultura do cancelamento, e elas não te dão a oportunidade de você se defender. Eu não tive oportunidade de defesa. E quem passa... Foi rede nacional, todo dia televisão, jornal batendo sem parar. Exato. A maioria dos meios de comunicação me bateu, eu tive várias matérias que foram fake news, foram manipulações da verdade, e esse processo também foi uma manipulação de verdade, até porque, pelo que eu vou contar para vocês, e eu não tive a oportunidade que eu estou tendo agora, que você está me dando, que alguns veículos já começaram a me dar, de contar o que aconteceu de verdade. Primeiro porque naquela época o Bolsonaro não tinha me ensinado que nós temos rede social, que a gente pode gravar um vídeo e que a gente pode se defender. Eu aprendi com o Bolsonaro, tá? E foi a transição da valorização das mídias sociais enquanto canais de busca pela verdade e das mídias tradicionais perderem esse apelo da sociedade por contarem tanta mentira. As mídias tradicionais hoje, por exemplo, a televisão, perdeu espaço para as mídias sociais. Hoje, as pessoas buscam notícias nas mídias sociais e não vão ver televisão. Por quê? Porque as mídias tradicionais contaram tanta mentira, tanta fake news, tanta pós-verdade, manipularam tanto, que perderam credibilidade. E eu fui um caso desses. Vamos começar. Esses dois motoristas que disseram que foram meus motoristas, um deles
era nomeado no meu gabinete. Portanto, um cargo de nomeação não tem direito à carteira de trabalho. Isso é claro, cristalino. Ele não é carteira, não é CLT. Não é CLT. É completamente diferente quem trabalha nomeado no gabinete. Ele recebeu todos os salários, 13º, tudo direitinho, como no cargo de nomeação. E quando eu não precisei mais dele, eu dispensei o cara. E aí, quando estava lá já deputada federal, que eu tinha sido desligada da secretaria, assumi como deputada federal, recebo uma reclamatória trabalhista desse sujeito me exigindo direitos de CLT. Aí eu fiquei indignada. Por quê? Porque eu tinha ajudado ele era um cara que tinha filho pequeno, a casa dele uma vez tinha sido inundada, eu tinha ajudado a comprar eletrodomésticos móveis, uma vez eu ajudei ele a fazer obra porque ventou, saiu o telhado da casa dele. Então, assim, é uma pessoa que me deixou muito chateada, porque ele trabalhou muitos anos na minha casa e eu tinha, assim, carinho pela pessoa. E aí, a audiência dele, Alan, foi no dia da votação do impeachment. E eu não ia deixar o dia mais importante do meu mandato para estar numa audiência da minha vida pessoal. Eu mandei uma preposta, uma amiga minha, me representar. E o juiz, já na maldade, fez 2 perguntas para minha proposta que ela não respondeu como ele queria. O Alan, a audiência dessa reclamatória foi no dia da votação do impeachment. Eu não ia deixar o dia mais importante do meu mandato, que era a votação do impeachment da Dilma, para resolver um problema pessoal meu. Eu mandei uma amiga minha, uma preposta no meu lugar. E o juiz não gostou. E simplesmente ignorou a presença dessa preposta e me deu revelia. Quando ele te dá revelia, ele falou assim, desentranhe-se a defesa dos autos. Tipo, tira a defesa dela do processo. Se não tivesse comparecido, exatamente, tivesse ignorado completamente. Exatamente. Quando não foi, né? Faltou. Teve a preposto. Faltou. Tira a defesa dela dos autos, ela faltou e ela vai perder tudo. E ele me deu, tipo, a pena total. De primeira, eu tive que recorrer. E você sabe que na Justiça do Trabalho, para você recorrer, você tem que pagar. Eu tive que pagar para recorrer. Recorri e ele teve que alterar depois, porque era um valor absurdo. Eu ainda tive que pagar para recorrer. E perdi na hora de recorrer. Foi por isso que eu perdi. Porque o juiz me deu revelia. Eu consegui mudar os valores, mas eu perdi ali. Ok, primeira reclamatória. Você recorreu só no caso da indenização, né? Porque já não tinha jeito. Aí, beleza, tá paga, resolvida, não devo nada a essa pessoa, apesar de eu não dever nada a ele, eu paguei indignada, como uma cidadã. Já o segundo motorista nunca dirigiu para mim. Ele dirigiu por um curto período de tempo pro meu filho, que tem uma produtora, e ele foi mandado embora por justa causa. Imagine você que tempos depois aparece uma reclamatória trabalhista no meu nome. Aí eu olhei aquilo e falei, ué, não entendi nada. Essa reclamatória era para ser do Christian. Aí quando a minha advogada foi para audiência, ela falou, Cristiane, eu conheço esse advogado é um velho conhecido aqui da Justiça do Trabalho. Eu acho melhor você que já sofreu uma derrota, melhor fazer o acordo. Falei, tá bom. Vamos melhor fazer o acordo. Mesmo que ele nunca tenha dirigido pra mim. Mesmo que ele tenha dirigido pro meu filho. Engoli mais uma. E ele foi demitido por justa causa. Falei, tá bom. Ok. Não vou ter problemas. Mesmo com justa causa, ele entrou na justiça, teve capacidade de... Exatamente. E a gente não foi prejudicá-lo, porque o que ele fez foi grave. E aí, qual foi a minha surpresa ao descobrir depois, Alan, que esse rapaz, esse advogado, o senhor Carlos Patrício, era um dos fundadores do MAT, tal do Movimento dos Advogados Trabalhistas Independentes, que fez parte junto com mais, 12, 15 advogados,
que entrou contra a minha nomeação, contra a minha posse, na verdade, de ministra em 6 varas federais diferentes, com pedido de liminar, inaugurando, tá, todo esse processo de ativismo judicial. E eu acho que o mais interessante é dizer o seguinte: dos 6 pedidos de liminares, apenas um pedido foi aceito. A primeira ação foi aceita em Magé. Então, na verdade, ela deveria ter sido, o pedido deveria ter sido rejeitado, porque a liminar em Magé ela foi rejeitada. Porém, eles deram um jeito de passar para Niterói, aonde a única liminar foi aceita, que era justamente de um juiz que eu soube depois que era amigo do Vadir Damus, que devia sua nomeação a Vadir Damus. Vadir Damus, para quem não lembra, é aquele, né? Inclusive ele chegou a ter um mandato tampão, né? Ele era suplente, e é o cara do PT, né? Vadir Damus era aquele que ia dar bom dia pro Lula lá na Polícia Federal, né? Só para quem não lembra. Então, na verdade, aí, dali para diante, a minha vida foi um jogo de liminares, né? Porque essa liminar ensejou uma outra liminar que chegou no Supremo, e a Carmen Lúcia ela não decidiu, ela decidiu não decidir. E o pior de tudo é que eu, como cidadã, não tive direito nem de saber qual era o mérito, se eu tinha ou não tinha moral para assumir como ministra, porque eu queria o julgamento de mérito, porque era uma ação tão esdrúxula não ter moral por ter 2 reclamatórias trabalhistas que eu, primeiro, uma eu não tinha mesmo que pagar porque o cara era nomeado no meu gabinete, e a segunda o cara não tinha dirigido para mim e já tinham sido pagas. E isso foi um impeditivo da minha posse, eu não tive julgamento de mérito. E o pior de tudo, Alan, isso criou uma jurisprudência de ativismo judicial no Supremo que ensejou que, por exemplo, o Ramagem não pudesse ter sido nomeado, que o Temer passasse por outros dissabores de ativismo judicial. E, infelizmente, esse precedente virou um case que hoje a gente vê que está sendo repetido pelo Supremo e que está virando uma coisa normal no judiciário. Você vê que tem toda uma organização, né? No caso, tem o MAT, né? Tem o pessoal dos advogados organizados que fizeram várias liminares. Tem também o tal dos juízes pela democracia, também, que é um grupo também de ativistas. E acabou, né? O mesmo grupo que representou o teu advogado, na verdade, um advogado que era desse grupo, acabou fazendo lá, perturbando ali a sua posse. Então, a Cristiane Brasil, ela foi impedida, né, por não ter moral para virar ministra, por ter reclamatória. Então, realmente, por 2 reclamatórias trabalhistas. Então, eles confundiram a moral pessoal, que é um princípio que não tem nada a ver com a moral administrativa, misturaram tudo no mesmo balaio de gato para impedir a minha posse. Eu sabia que eu ia ganhar se houvesse julgamento de mérito, mas como perdeu o objeto, eu acabei não tendo essa sentença favorável, e esse precedente acabou virando um precedente para impedir que o Ramagem também, que é uma pessoa ilibada, que tem todo um currículo, não pudesse assumir a Polícia Federal. Um absurdo. Um absurdo. Vamos aproveitar que a gente está falando de ativismo judicial, vamos emendar aqui, né, por causa do seu pai. O Roberto Jefferson, inclusive o seu pai e a sua mãe, né? Porque o caso é pior. O que aconteceu é que teve aí os 29 mandados de busca e apreensão, inclusive, né, na última entrevista aqui eu trouxe o Rei Bianchi, né, que foi um dos alvos também aí dessa operação do Alexandre de Moraes, né, aí, contra as fake news. E, na verdade, é um ataque, é um crime de opinião, né? Porque o Roberto Jefferson, ele estava dando declarações ali, denunciou o golpe, né, que estava sendo tramado ali pela Câmara dos Deputados. Então ele estava sempre emitindo opiniões, né? Pelo menos que eu lembro, eu não vi nenhuma fake news que o Roberto Jefferson tenha compartilhado.
Mas eles pegaram e mandaram a Polícia Federal atrás do teu pai. Inclusive, eu lembro de uma entrevista que ele deu. 2 vezes. E mandaram também na casa da sua mãe. Exatamente. Né, que acabou sendo atingida aí de tabela por essa situação. Você vê que. Você sente que há, né, um ataque à liberdade de expressão, de opinião aqui no Brasil. Como você vê essa escalada? Eu queria que você contasse aí por dentro, né, como foi essa operação aí contra a família de vocês e como você observa esse ataque à liberdade de expressão. Para começar, meu pai ele não fala fake news, meu pai fala verdade news. Eu não vejo meu pai... Vamos partir do conceito de fake news. Fake news é quando você inventa uma mentira com o intuito de enganar a opinião pública. Isso é uma fake news. Você inventa uma mentira com o intuito de enganar. Nunca vi meu pai contar uma mentira com o intuito de enganar a opinião pública. Então ele fala verdade news. Ele está sempre falando a verdade. Outra figura que a imprensa, a velha imprensa de esquerda, a velhaca, ela sempre usou e usa muito, e que é bem pior de combater, Alan, é a pós-verdade. A pós-verdade é quando você manipula uma verdade, colocando aspectos de mentira para manipular o entendimento da opinião pública. A famosa desinformação, né? E eles... Que a União Soviética já fazia há muito tempo. Mas isso faz parte da agenda do Foro de São Paulo, faz parte da agenda do próprio gramscismo. Eles usam esse arcabouço, esse mecanismo o tempo todo para enganar mesmo, para ludibriar, para manipular a opinião pública. E isso, de fato, não tem como você dizer que é uma mentira, porque ela tem aspectos de verdade, mas ela serve para acabar com a sua reputação. Às vezes ela serve para embasar. No tempo do PT, isso levava a embasar a formação de inquéritos, abrir investigações, levar as pessoas a serem presas. E não está sendo diferente nesse período. Infelizmente, nós tivemos uma troca de governo, mas os procedimentos petistas continuaram os mesmos, porque o Supremo é formado por pessoas que foram escolhidas pelo governo do PT. Então, os mecanismos são os mesmos. E eles se embasam nessas meias-verdades para penalizar as pessoas que vão contra os interesses daquele establishment que eles querem dos perdedores. Os perdedores, que hoje é a velha imprensa tradicional, que são os petistas, o pessoal de esquerda, está se valendo de todas as formas de mentira, de persuasão, tudo que eles puderem fazer de narrativa. Nós estamos vivendo uma guerra de narrativa para que eles possam usar até desse inquérito do fim do mundo do Alexandre de Moraes, que fala de fake news, mas na verdade ele está punindo, está fazendo com que opinião vire crime. Foi prorrogado por mais 6 meses, né? Ave Maria. Ele está fazendo com que opinião vire crime. Para quê? Para que ele possa punir aqueles que vão contra os perdedores. Praticamente como você tentar pegar um saco de areia com as mãos. A areia vai escorrer entre os seus dedos. Mais dia, menos dia, vocês vão perder. Porque contra a verdade não tem como vocês ganharem essa. Contra Deus não tem como vocês ganharem essa parada. Estamos do lado da verdade, estamos do lado de Deus. Vocês que não acreditam em nada disso, não tem como ganhar. A gente vai ganhar de vocês. Nós já ganhamos a eleição. Agora nós vamos tirar vocês daí. Nós vamos acabar com essas armações, essas manipulações de verdade, essa guerra de discursos que vocês estão fazendo, porque agora eles estão tentando fazer com que você, por exemplo, que é um canal de mídia social, que é independente, que trata da sua opinião, é um canal de opinião, que busca estabelecer um contato com uma série de pessoas que busquem em você
uma referência, estão tentando descredibilizar, como fizeram com meu pai, como fizeram com o Oswaldo Eustáquio. E prenderam o jornalista, né? Prenderam um jornalista, acabaram com sigilo de fonte, foram na casa da minha mãe, num período de Covid, 7 homens, 6 horas da manhã, na porta da casa da minha mãe, porque nem ao trabalho de atualizar os dados da Polícia Federal, esses caras se dão pra checar endereço. Porque no caso sua mãe não tinha nada a ver com a história, mas acharam lá que era o endereço do Roberto Jefferson. Meu pai é separado da minha mãe há quase 20 anos. Tá bem desatualizado o cadastro, então. Não, imagina, se a minha mãe pega Covid, eu realmente ia processar e ia perseguir o Alexandre de Moraes para sempre. A senhora já tem, né, uma atuação política, uma história na política muito antiga, uma atuação aí como uma deputada federal, sempre uma agenda, eu lembro muito bem, voltada aos idosos, sempre com uma agenda específica. Só que nós estamos num momento, né, e 2018, as eleições de 2018 refletem muito isso, que o eleitor está buscando pela renovação política. E aqui no Rio de Janeiro, né, a gente acaba sendo sempre os mesmos personagens ali, tanto eleição para governador quanto eleição para prefeito. E o povo ele está com essa tendência, ele tende a buscar uma renovação política. Aí o eleitor que está assistindo a gente agora ele poderia, né, ter o conflito de pensar, mas se ela está antiga na política, né, se ela tem essa história na vida pública, talvez ela não represente a renovação política. Como você responderia esse eleitor, né, que tem essa dúvida? Apesar do seu tempo na política, você se apresentar para o eleitorado do Rio de Janeiro como uma renovação, uma nova opção? Eu vou responder para você fazendo uma pergunta também. Quem você colocaria para cuidar da sua casa, tomar conta dos seus filhos? Uma pessoa que não tivesse experiência nenhuma em administração da casa, uma pessoa que você visse que não sabe cuidar de casa, que não entende de crianças, ou uma mãe de família que sabe cuidar do lar, que já tem uma vasta experiência. No meu caso, eu já fui 3 vezes vereadora, já fui secretária municipal. Eu não tenho um processo no Tribunal de Contas do município. Eu não tenho um processo na Controladoria Geral do município. Isso é um motivo de orgulho. Minhas contas sempre foram aprovadas. Aí eu fui lá, virei deputada federal, tenho um trabalho intenso na Câmara dos Deputados, que foi um trabalho bacana, lá onde eu criei a Comissão do Idoso, participei do processo até da limpeza do Executivo, que foi o impeachment da presidente, e todos os projetos que eu tentei prestigiar o Rio de Janeiro e o Brasil, e desburocratizar as estruturas brasileiras. E tudo que eu vi de tentativa de descredibilizar o político profissional e colocar pessoas inexperientes na política não deu certo. Haja visto, por exemplo, o atual governador Witzel, que era um juiz que ninguém conhecia, que aí saiu do desconhecido, mas com aquela pecha de sou um juiz, sou o novo. A renovação, né? A renovação. E entrou para a política fazendo das piores práticas, se uniu à escória da política e em menos de metade do governo dele já está pronto para sair, infelizmente, manchando a reputação do nosso estado, fazendo com que a autoestima do morador do Rio de Janeiro fique abalada mais uma vez, porque é praticamente o quinto governador que nós teremos envolvido em escândalos de corrupção. Quer dizer, eu tenho histórico familiar de tradição política. Eu fui forjada na política, eu fui criada na política, eu já tive
um período da minha vida onde eu passei por uma aprovação muito grande. Muito grande, Alan. Já tive minhas contas todas investigadas, já viraram minha vida do avesso, já tentaram inventar todo tipo de problema para mim e eu vou te falar, não encontraram nada que de fato denegrisse a minha imagem, denegrisse meu trabalho, a não ser especulações que vocês vão ver ao passar dessas eleições. Não tem uma condenação, eu nunca fui presa, não aconteceu nada comigo. Só consegui acumular realmente prejuízos financeiros com a política, essa é a grande verdade. Não tem patrimônio, e com isso, o que eu posso dizer é que a renovação está na mente, está nas ideias, no que eu posso trazer de inovação, dos projetos, de boas práticas para a cidade. Tudo que eu posso trazer da minha criatividade e de outras cidades que são modelos de administração pública, isso sim é renovação. Sou uma gestora moderna que pode fazer a diferença para essa cidade dar volta por cima. Só uma pessoa que passou pelo que eu passei, que foi cancelada por uma sociedade preconceituosa, pode de fato trazer para o Rio de Janeiro, que também foi cancelado por passar por tanto preconceito, porque a gente hoje é piada. O carioca hoje é piada no resto do país. Vocês são a piada pronta, porque é o quinto, hein? É o quinto. Só uma pessoa que passou pelo que eu passei pode de fato fazer com que a gente possa passar por isso, arrumando a casa, trazendo essa experiência que eu tenho de cuidar da família, de cuidar dos filhos, de trazer essas competências de olhar com carinho, família, tradição, para a gente mudar a cara do Rio de Janeiro. O Cristiano Brasil hoje estaria preparada para assumir um cargo executivo? Preparada. Então vamos já aproveitar aqui, emendar para outra pergunta, que tem muito a ver aí com esse assunto que a gente está falando, que o eleitor de direita no Rio de Janeiro, primeiro que ele foi por muitos anos órfão, não tinha ninguém. A gente ficou aí com Sérgio Cabral, com Eduardo Paes, né, todo esse fisiologismo aí tradicionalíssimo aqui do Rio de Janeiro, entranhado, Pisciani, enfim. Então não tinha nenhuma opção, ninguém que falasse aí algo alinhado ou parecido, né, com o que hoje está no Poder Executivo, que é o presidente Jair Bolsonaro. Eis que surge então, né, uma opção, na verdade eu diria até falta de opção, naquele momento em 2016, que foi o segundo turno ali com Marcelo Crivella e Freixo, e para não colocar, né, um extremista de esquerda no poder, a população, a maioria deles, inclusive muitos que votaram no Flávio Bolsonaro na época, votaram no Marcelo Crivella. Hoje, nós estamos vendo um movimento parecido, querendo colocar o Marcelo Crivella como se ele fosse a única opção à direita no Rio de Janeiro, né? E é muito complicado, porque do outro lado você vai ter Benedita da Silva, né, pelo PT, vai ter Eduardo Paes, e eu fico me questionando, né? Será que só tem o Crivella mesmo, o único quadro no Rio de Janeiro que tem para o público, para o eleitor conservador, para o eleitor de direita, é o Marcelo Crivella? Você seria essa opção também à direita? Você se coloca como uma opção ao Marcelo Crivella? E o que você pensa dessa gestão do Crivella? Olha, o prefeito Marcelo Crivella não disse para que veio desde que entrou para prefeito. Eu penso que ele não estava preparado para assumir a prefeitura do Rio de Janeiro desde que ele entrou. Ele passou 4 anos tentando mostrar alguma coisa, mas ele não conseguiu. Logo no início do governo dele, ele passou por aquele quase processo de impeachment, no qual ele teve que comprar, entre aspas, os votos dele na Câmara dos Vereadores, e com isso ele acabou tendo que fazer tudo que ele tinha conseguido de aumentar a base arrecadatória do município, ele teve que gastar fazendo cargos nas secretarias para acomodar os seus
pseudos aliados de momento, que eram os vereadores, para mantê-lo como prefeito por mais 2 anos, para que ele não sofresse uma gestão moribunda, né? Ele virou digamos assim, um boneco ali nas mãos da Câmara dos Vereadores e, de fato, não modificou nada, nem no território do Rio de Janeiro, não implementou nada de novo e ficou sem poder de investimento nenhum na cidade. Tanto é que ele não fez nada. Você não vê nem desde conservação, a melhorias na saúde, a melhorias na qualidade de vida, nem na preservação do meio ambiente, nem na contenção de desastres, encostas, nem na habitação, cultura. Ele é um inimigo da cultura, do entretenimento da cidade. E acho que associado a isso, a essa falta de capacidade, eu queria até aproveitar aqui e a gente lembrar, né, que no meio disso tudo surgiu esse problema da pandemia. E aí também associado já a esse problema que já estava, né, entalado ali na garganta do carioca, esses pontos que você apontou, nós tivemos aí essa questão da pandemia. E saiu agora a notícia de que o Marcelo Crivella determinou que vai multar as pessoas que forem à praia. Vai multar por R$127, se eu não me engano, a multa. E só libera a praia quando sair a vacina. Então você que gosta de praia aí no Rio de Janeiro, saiba que você vai ter que esperar um bom tempo, porque vacinas, aí os especialistas dizem que demora no mínimo 1 ano para poder ser produzida e distribuída. Como você vê que dentro de tudo isso que você está falando, nós ainda temos esse agravante de um prefeito que diz que vai reabrir para o presidente Jair Bolsonaro, vai reabrir a cidade, não abre, depois ele diz que vai multar o cidadão na praia, tentou fazer lockdown em Campo Grande. O que já estava complicado, né, como você está colocando aí, ficou pior na pandemia. Eu não consigo entender as incongruências do Crivella, sinceramente. Ele, do mesmo dia que ele abre os bares, ele multa mais de 120 bares. Ele abre shopping, mas não abre a praia. Aí o pessoal que tem barracas nas praias, que são mais de 4.000 famílias, passando fome desde março, não pode abrir os seus estabelecimentos. As pessoas que curtem praia, que é ao ar livre, que seria um lugar que você não pegaria Covid, você faz um distanciamento social, que é um lugar que você aumentaria, por exemplo, a sua exposição aos raios que são positivos para a sua saúde, para aumentar a sua vitamina D, aumentar a sua imunidade. Você não pode frequentar a praia, mas você pode ir para o shopping, você pode ir para locais como saunas, né? Mas não Liberaram pode... a sauna no Rio de Janeiro. Liberaram a sauna no Rio de Janeiro. Mas você não pode ir para a praia, frequentar a praia. Bom, e fora isso, ele queria fazer lockdown no calçadão de Campo Grande, não é isso? Sim. Que eu me lembre, são as pegadinhas, como você mesmo estava falando em off aqui comigo, a gente estava lembrando que são as pegadinhas do prefeito Crivella, que demonstra com isso que seu grupo técnico-científico uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa, e para o presidente uma hora fala, claro, presidente, vou tomar as medidas que o senhor está aqui me sugerindo, só para o senhor me apoiar. Mas chega no dia seguinte, não, meus técnicos, meus cientistas falaram que não, e eu não tenho coragem de fazer isso, e não vou fazer nada, e fica por isso mesmo. O Crivella é o famoso político melancia. Aquele que é verdinho por fora, mas por dentro é vermelhinho. E tem mais. Quem esqueceu, vou fazer aquela lembrança que ele foi ministro da Dilma. O partido dele era o partido PRB, agora é republicano, mas era PRB. Partido do José de Alencar, vice-presidente do Lula, que deu aquele suporte por ser um grande empresário ao ex-presidente corrupto, ladrão, safado Lula, que foi preso porque roubou o nosso país
muito. E o Crivella vivia fazendo discursos dizendo que a Dilma foi uma líder forjada nos porões da ditadura e falando que os personagens que aprenderam e torturaram fizeram um papel ridículo na história. A quem ele estava se referindo, Alan? Estava se referindo aos militares? Isso é direita? Estava se referindo a quem? Aos militares. Então ele está dizendo que os militares fizeram um papel ridículo na história. Então ele é direita? Ele é direita aonde? Então, assim, eu acho que se as pessoas têm memória curta, a gente tem que refrescar as memórias das pessoas. Eu nunca apoiei o PT. Tive que, uma vez ou outra, ali participar de um almoço e olhe lá, muito a contragosto. E graças a Deus eu consegui tirar o PTB de apoiar o PT. Se tem alguém responsável por isso, tá aqui a pessoa. Se tem alguém responsável pelo impeachment da Dilma, tá aqui a pessoa. Se tem alguém que vai lutar pela democracia, liberdade de expressão, liberdade dos brasileiros e que estará sempre ao lado da direita do presidente Bolsonaro e que sempre será uma opção para o carioca lembrar, eu, Cristiane, serei essa opção. E filha do Roberto Jefferson, que já demonstrou mais de uma vez e durante toda a sua trajetória de vida que é um homem que respeita os valores judaico-cristãos, que é um homem conservador e que está ao lado da democracia e do presidente Bolsonaro, Alan. Perfeito. Então, o carioca agora terá mais uma opção aí. Opção. Que o Crivella pode ser chamado de opção. Né? Não, o Melancia não pode ser chamado de opção. Então, o pessoal aí que pensa em votar em Eduardo Paes, aí hoje já tem aí, dá para analisar um pouquinho melhor. Então a gente está chegando aqui já na fase final da entrevista. Isso, como eu sempre faço aqui com todos os meus convidados, eu queria abrir, né, o microfone para você, para suas considerações finais. Você dá o seu recado aí, né, pro público aqui do canal. É um público que a maioria eles viés conservador, né, então eu queria que você desse aí. Então o microfone está aberto para Cristiane Brasil. Bom, eu queria agradecer a todos vocês que me deram essa oportunidade de acompanhar essa entrevista até esse momento. Agradecer ao Alan pela oportunidade. Dizer para vocês que eu não vou perder a oportunidade de fazer as coisas certas na minha vida. Eu já passei por muitas provações e evoluí como pessoa, como política, como ser humano. Quero fazer o meu melhor para que todos os cidadãos da minha cidade, do meu país, do meu estado, possam viver num lugar agradável, gostoso de se viver. Hoje eu posso estar aqui como pré-candidata a prefeita da minha cidade, o lugar que eu escolhi para viver, o lugar que eu escolhi para morar e que para mim, sinceramente, eu acho que para você também, é o melhor lugar do mundo, o lugar mais lindo do mundo. E está muito maltratado. Como a gente falou aqui, o Rio de Janeiro está sujo, o Rio de Janeiro está esburacado, a conservação aqui está horrível, a saúde está péssima. O carioca hoje não tem a menor condição de arrumar emprego de nada. As pessoas estão pedindo emprego, não tem renda, não tem para onde correr. Então a gente tem que atrair as empresas para o Rio de Janeiro, a gente tem que atrair investimentos para os setores de turismo, cultura, para que a gente possa, de fato, fazer com que essa cidade saia desse ostracismo que está vivendo e volte a ser um lugar incrível que sempre foi. Sabe, aqui tem tanta coisa boa para se fazer, aqui tem tantas oportunidades para se criar. Eu acredito que falta, sabe o que aqui, Alan? Vontade de se fazer, gestão e gente séria. E eu garanto a vocês, não vou ser diferente, vou ser a melhor pessoa, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sendo verdadeira, transparente e falando, sabe o que? Cidadão carioca, eu não tô com as verdades prontas, não sou uma política, Alan, que sou a dona da verdade, tenho horror de ser aquela pessoa que eu sou a mãe da verdade, vou construir tudo sozinha. Não, eu quero fazer, sabe o que?
eu quero convidar o cidadão carioca a fazer junto comigo. Porque isso é que eu acho que é o político moderno, a política moderna. É isso que eu acho que o cidadão das redes sociais está buscando, essa interação com o político. Então eu convido você a gente construir junto o futuro do Rio de Janeiro, para que a gente possa fazer diferente. Então eu quero utilizar de metodologias modernas, para que a gente esteja sempre testando as nossas decisões juntos e buscando soluções que vão impactar na melhoria da qualidade de vida do cidadão e do futuro do nosso Rio de Janeiro. Então, muito obrigado, Cristiano, por ter participado aqui. Lembrar para vocês que o programa Pátria em Foco vai ao ar sempre aos domingos, às 10 horas da manhã, religiosamente aqui para vocês. Cristiano, queria te desejar aí boa sorte na sua empreitada e lembrar também, inclusive, um ponto que você falou aqui, né? Para quem questionar aí, por que você não deu espaço para o Crivella também falar? Bem, como eu já falei em uma entrevista com o deputado Gualberto, né, quem só vocês rebobinarem aí, o Crivella ele não dá espaço, né, para as pessoas poderem falar. Então esse tipo de participação que a Cristiane tá sugerindo aí, o Crivella ele não abre. Né? Já tentamos falar com o Crivella várias vezes e realmente ali ele está acastelado. Né? Então você que questiona por que o Crivella não aparece aqui, o motivo é esse, porque ele não quer falar. Muito obrigado, Cristiane. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.